Desde 2016, os clássicos do futebol paulista são realizados com torcida única, ou seja, as partidas entre Corinthians, Guarani, Palmeiras, Ponte Preta, Santos e São Paulo contam apenas com a presença da torcida do time mandante. Até a tomada da medida, os clássicos eram sediados com 5% dos ingressos sendo destinados a torcedores visitantes. Segundo o procurador de Justiça Criminal Paulo Castilho, com a redução dos visitantes, houve uma diminuição das ocorrências. E nós podemos notar que nós diminuímos as ocorrências não só dentro do estádio e no entorno, mas nos trens, nos pontos de ônibus, metrô, e aí diminuíram drasticamente. Até 2016, quando tivemos um confronto muito grave entre palmeirenses e corintianos, e aí nós entendemos por bem, junto com o então secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, hoje ministro do STF, a implementar torcida única. Foi uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo. A medida, no entanto, desagrada os torcedores rivais Rodrigo Barneski e Roberto Montesino Júnior, que acreditam que a torcida única demonstra uma incapacidade do Estado de coibir a violência. São 8 anos de um erro gigantesco cometido pelo poder público. A medida de torcida única em clássicos e também envolvendo os clubes de Campinas é uma declaração de falência do Estado. É o Estado dizendo que é incapaz de lidar com o problema da violência, que não é um problema restrito ao futebol. O futebol faz parte da sociedade, é uma sociedade violenta, portanto a violência também está no futebol. Para mim, eu já parto do ponto de início de que é uma falência do sistema. Eu até entendo o ponto de vista do Estado em querer fazer isso para tentar coibir com que esses 5% no estádio visitante sejam apenas torcedores organizados, linha de frente e briguentos. Eu até entendo. Porém, eu acho que ficou comprovado, através de números de mortes e brigas e violência, que essa medida foi algo que foi um teste que falhou. O professor e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Futebol da Unicamp, Felipe Tavares Paes Lopes, acredita que a medida também transmite uma mensagem negativa. Porque quando você diz que o futebol ele precisa ser realizado com torcida única, a mensagem que você passa, sobretudo para os jovens torcedores, é o futebol é um espaço de intolerância e que não abriga a diversidade, não abriga o adversário dentro da nossa própria casa. Claro que você você tem aí a formação de uma cultura hostil, digamos assim, desde o início. Mesmo com a medida em vigência, as confusões não deixaram de acontecer. Neste ano, 3 diferentes casos ocorreram, resultando na morte de 2 pessoas. Em julho, a torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu após ser atingida por uma garrafa de vidro nos arredores do Allianz Parque, antes de uma partida entre Palmeiras e Flamengo. Aquilo aconteceu porque a polícia não isolou de maneira adequada o setor visitante, no caso do Flamengo. Sabendo que era um jogo de risco, sabendo que tem uma rivalidade muito grande entre Palmeiras e Flamengo, a polícia não isolou de maneira adequada e uma garrafa, estilhaço de uma garrafa de vidro, causaram a morte de uma torcedora na porta de um estádio. O que fez a polícia? No lugar de assumir a sua culpa, ela tentou botar a culpa nos torcedores. Ela construiu uma narrativa mentirosa para tentar mostrar que a briga havia acontecido num outro lugar do estádio e colocando a culpa na própria vítima daquilo. Jogo do Palmeiras e Flamengo. Primeiro, criticam muito a torcida única. Se fosse torcida única, não teria flamenguista ali, não teria ocorrido a morte, porque não teria briga de ninguém. Então isso é um ponto para a gente pensar. Segundo, evidentemente que ali foi uma falha na prevenção. Como que você deixa a torcida do Palmeiras ao lado da torcida do Flamengo e um portão aberto? Foi falha de prevenção, foi falha de planejamento. Isso é pacífico, agora só tem que apurar as responsabilidades. Isso tem o promotor do júri, que é o competente, que está apurando o crime, e vai ter o promotor ali da cidadania, do patrimônio público, do consumidor, que vai apurar as devidas responsabilidades. Em setembro, o torcedor do São Paulo, Rafael Garcia, morreu durante a comemoração da conquista da Copa do Brasil fora do Morumbi. O São Paulino, de 32 anos, era deficiente auditivo e foi morto com um disparo vindo de uma arma não letal da Polícia Militar. Depois do jogo entre São Paulo e Flamengo, os jogadores do São Paulo, inadvertidamente, saíram de dentro do vestiário, correram na porta do estádio, lá onde tem uma grade,
fina, e subiram na grade para comemorar com a torcida. A torcida pulou na grade, a grade quase caiu em cima dos jogadores. Ia ser uma tragédia. E, evidentemente, é um absurdo o policial ter dado um tiro na nuca de um torcedor. Também tem... isso é uma tragédia inexplicável, inadmissível. Tem que ser apurada a responsabilidade. Para que fazer? Por que chegou a isso? Em algum momento teve alguma falha. Em fevereiro de 2023, as diretorias de Palmeiras e São Paulo firmaram um acordo de troca de mando entre os clubes. Em comunicado oficial, ambas diretorias celebraram a experiência, dizendo que poderia servir de exemplo para a volta de clássicos com as duas torcidas. O jornalista Matheus Raimundo também acredita que a parceria entre os rivais foi um gesto importante. Eu lamento muito que a segurança pública de São Paulo não tenha usado isso como um caso de sucesso. É fundamental essa iniciativa, porque ainda tem isso, há a presunção de que o torcedor rival vai na casa do outro, ainda que como mandante, para destruir tudo. Se a gente voltar no tempo, o Morumbi era quase um estádio neutro, porque todo mundo jogava no Morumbi. A gente vê imagens dos anos 90, até início dos anos 2000, os grandes jogos do estado de São Paulo eram no Morumbi. Na visão de especialistas, a melhor maneira para uma possível volta de clássicos com torcidas rivais é por meio do diálogo. Quando você estabelece acordos de forma democrática, transparente, quando você dialoga com a torcida, você tem inclusive mais legitimidade para cobrar, né? Para cobrar que esses acordos sejam cumpridos. Né? Porque quando ele é colocado de cima para baixo, ele vai ser vivenciado como uma forma de repressão e não como um acordo democrático estabelecido por duas partes que deve ser cumprido. Eu entendo que passaria por um projeto muito mais amplo, que teria que estar sobre o guarda-chuva do governo federal, na minha ótica, com alguma pessoa muito experiente para fazer esse projeto, junto com a CBF, com as federações e com os clubes, para você trazer junto, quando eu digo o governo federal, porque ele traria junto as forças de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público e o Judiciário. É muito mais fácil para o ministro da Justiça reunir essa turma. E aí, com o diálogo com as torcidas organizadas, você construir uma saída para que você tenha um projeto efetivo. Não sou fechado, não sou contra o debate de ter duas torcidas, mas desde que pense num projeto, mas pense num projeto sério, com pessoas competentes, que conheçam torcida organizada, que conheçam o futebol, que conheçam segurança pública. Não pessoas que simplesmente querem dar a sua opinião, o seu palpite. Pode dar, mas não é o suficiente para você ter um estudo.